Para Alberto Campo Baeza, a arquitetura se torna essencial quando o espaço e a matéria são capazes de despertar emoções e sensações no corpo humano. Para esse processo, são procuradas referências que permitam entender de uma forma mais clara os caminhos assumidos na estratégia de projetar e de viver a arquitetura. Para isso, ele utiliza uma arquitetura essencial, quase poética, que usa apenas os elementos necessários para garantir a sua precisão. Essencial é a palavra que remete para a arquitetura de Alberto Campo Baeza, onde a lógica, precisão e simplicidade se tornam a base de uma ideia construída. Uma arquitetura que procura tocar nas emoções e alcançar a beleza, como um poema. Alberto Campo Baeza nasceu em 1946, em Valladolid, e vive em Madrid desde que iniciou sua carreira acadêmica. Teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com grandes nomes da arquitetura contemporânea espanhola. Uma das suas principais influências e seu primeiro professor foi o arquiteto Alejandro de la Sota, que lhe inspirou a ir à procura de uma arquitetura essencial. Na sua trajetória, deu conferências por todo o mundo e recebeu vários prêmios, seja pela sua participação em concursos, seja por seus projetos realizados. Para além de suas obras construídas, é também autor de alguns livros, e suas obras demonstram seu pensamento sobre alguns princípios arquitetônicos, bem como reflexões sobre obras de outros arquitetos. Campo Baeza tem influências internacionais, como Le Corbusier, Giuseppe Terragni, Louis Kahn e principalmente Mies van der Rohe, tendo uma afinidade com ele, perceptível em algumas de suas obras construídas. Sua arquitetura é construída baseada em três principais componentes: ideia, luz, espaço-gravidade, que apesar de sua simplicidade, procuram tornar palpáveis e tangíveis conceitos que aparentam ser abstratos, mas que, quando materializados, conseguem despertar as nossas sensações e emoções. Cada vez mais, fruto do seu percurso acadêmico e pessoal, se podia identificar uma procura de uma arquitetura que define como essencial, onde ele relatou: ideia, luz e gravidade são os três principais componentes dessa arquitetura a que eu chamo de essencial. Eu proponho uma arquitetura essencial de ideia, luz e espaço. Uma ideia construída, materializada em espaços essenciais animados pela luz. Uma arquitetura que tem na ideia a sua origem, a luz, como material básico, e no espaço essencial, a vontade de ter mais com menos. Uma ideia a ser chamada para ser construída um espaço essencial com a capacidade de traduzir eficientemente essas ideias, e a luz que coloca o homem em relação com seus espaços. As formas geométricas que Campo Baeza utiliza nas suas obras eliminam o supérfluo, fazendo todo o possível para comunicar o que permanece, por meio da essencialidade. Uma arquitetura essencial construída apenas com o indispensável, uma arquitetura exata, uma arquitetura lógica e simples. Ele defende a ideia como o processo que dá origem à arquitetura, afirmando que a arquitetura sem uma ideia não é arquitetura, e que ela deve ser extremamente precisa tanto na sua ideia como nos meios para realizar, como na proporção, escala ou dimensões. Ele procura atingir a beleza através de uma ideia certeira, na sua realização seguindo uma estrutura coerente e cuja construção se baseia em critérios de lógica. Uma ideia capaz de sintetizar os valores muito específicos que se juntam em contexto, função, composição e construção. O contexto tem relação com o lugar, com a geografia, com a história. A composição, que organiza o espaço com o seu modo geométrico, com a dimensão, proporção e com escala. A construção, que constrói o espaço com o seu modo físico, com as estruturas e os materiais e a tecnologia, conduzindo a gravidade com o material. Uma ideia construída, materializada em espaços essenciais que utiliza apenas os elementos necessários e que o arquiteto justifica como sendo verdadeiros, não sobrando nem faltando nenhum deles, onde cada um funciona com a máxima intensidade. A luz, trabalhada como matéria e material, é vista como uma das três principais componentes que o arquiteto assume como elemento principal da sua arquitetura, afirmando que a arquitetura sem luz não é arquitetura. A luz é provavelmente o traço que melhor caracteriza a obra arquitetônica de Campo Baeza.
Como o próprio refere, é quando o arquiteto descobre que a luz é o tema central da arquitetura que começa a ser um verdadeiro arquiteto. Campo Baeza utiliza a cor branca nas suas obras para permitir um maior controle do espaço, através do controle da luz. É uma base sólida, segura e eficaz para a resolução de problemas da luz. Prendê-la, refleti-la, gravar com luz, mudá-la. Uma vez que a luz é controlada e os planos brancos que a formam são iluminados, o espaço é controlado. Campo Baeza constrói diretamente com a luz os volumes da sua arquitetura, movimentando os raios de sol ao longo dos seus espaços, num jogo de projeções que ao longo do dia se modificam e caracterizam a sua arquitetura inconfundível. É por isso que é tão difícil transmitir a intensidade da sua obra arquitetônica através de uma fotografia, porque é uma arquitetura para ser vivida, para ser vista de momento a momento com a constante mudança da luz do dia. Uma arquitetura que tira partido das condições do clima, porque a arquitetura é espaço, e espaço não se vê, se sente. Campo Baeza ganhou muitos prêmios durante sua trajetória de vida. Eu vou falar os mais recentes. Em 2020, ele ganhou o Prêmio Nacional da Arquitetura, que é um prêmio concedido pelo Ministério dos Transportes, Mobilidade e Planejamento Urbano, em reconhecimento à sua sólida trajetória profissional, sua independência criativa e toda uma vida dedicada à docência. Em 2019, ele ganhou a Medalha de Ouro para a Arquitetura Espanhola. É um reconhecimento mais importante da profissão na Espanha, que reconhece o esforço das pessoas e instituições que enobrecem a prática arquitetônica com seu trabalho. O júri do prêmio valorizou a coerência da sua trajetória profissional, e a qual convergem e se articulam a produção de uma obra abstrata e racional, e a atenção à percepção da arquitetura, em especial na exploração visual dos seus espaços criados. A sua criatividade arquitetônica, o júri também associa a relevância e influência do seu trabalho docente. Em 2018, ele ganhou o Prêmio Piranesi em Roma. Este prêmio é importante reconhecimento internacional que reconhece as qualidades do trabalho de um arquiteto e a sua aproximação ao clássico. Na Casa do Infinito, o Campo Baeza se preocupa em criar uma casa de praia totalmente integrada ao terreno. O local que ele utiliza se caracteriza por ser um terreno cujo início é um aclive alto e o fim encosta na areia da praia. Isso faz com que a casa, de quem vê ela da praia, pareça uma caixa parte enterrada no terreno. Então, para fazer uma análise do exterior, como eu já falei, a casa se encaixa no terreno. Isso acontece de uma forma leve. A casa ela respeita o aclive do terreno e é revestida de material que imita a cor da areia da praia. O último andar, que nivela com a parte mais alta do terreno, é o que inspira o nome da casa. De lá é possível ver uma linha da casa como que uma continuidade da linha da praia. Daí surge o nome da casa, Linha do Infinito. A casa está inserida no mesmo alinhamento horizontal da praia, que o limite é o infinito. A genialidade do Campo Baeza não é só isso. A casa é composta por 3 pisos e se caracteriza por um interior minimalista sem adornos, com a planta livre e estruturas que moldam as longas aberturas da casa, dão a sensação ao observador de que o interior da casa comporta muito bem o exterior, sendo possível muito bem aproveitar grande parte da paisagem da praia na maioria dos cômodos da casa. O arquiteto ele soube verdadeiramente aproveitar o melhor da arquitetura moderna no projeto, ao se utilizar de um terreno com declive sem o agredir, e apenas inserindo o projeto dele no local, sabendo aproveitar a relação da praia com a casa, seja de quem está avaliando exteriormente e nota como ela pode ser um elemento natural do terreno, seja de quem contempla interiormente e entende que a razão de ser do minimalismo dele é dar valor ao que está do lado de fora. O local onde se encontra a Casa Ruffo é um terreno no topo de uma colina com 10 metros de inclinação.
O projeto se caracteriza por colocar uma caixa alongada onde se desenvolvem todas as atividades da casa. O arquiteto destinou o último andar como um observatório, e nesse local apenas a laje, o acesso a ela e os espaços para contemplar a paisagem que circulam a casa. Até a mesa que compõe o local, por não estar junto de uma cozinha, ela permite que a gente conclua que a vocação do local é ser um observatório, para aproveitar as montanhas e mansões afastadas que se encontram na vizinhança. A casa possui 3 andares e a gente consegue perceber que tanto pelas características do terceiro, que é o último, como do segundo, o arquiteto tentou trazer o conteúdo externo para dentro da casa, fazendo com que o observador pudesse aproveitar plenamente a paisagem, mesmo estando dentro da casa. A Casa Rufo ela se impõe como um ponto de ruptura na vizinhança que ela se encontra. Dela a gente pode avistar outras casas, algumas com porte de mansões, que se caracterizam por ser de um estilo mais clássico, com uma única exceção no estilo moderno, que está mais próximo a ela. Aparentemente, a mensagem que o Campo Baeza quer deixar é que, assim como as outras casas se assentam nos outros topos de outras colinas próximas, com seus estilos e ornamentações clássicas, em harmonia com o local, a Casa Rufo, que é moderna, também está de acordo com o terreno por conta dos seus materiais crus, o cimento árido, em meio ao terreno bruto e seco, e o vidro que deixa transparecer o terreno depois dele. Na Casa Rotonda, o Baeza se preocupa em projetar uma casa localizada na periferia da cidade que permitisse a sensação de estar no Belvedere, o local que é feito para a contemplação da paisagem urbana de longe. Aqui, novamente, o arquiteto tem o mesmo desafio, que é fazer uma casa sobre um terreno com relevo. Como se ele fosse fazer uma assinatura, ele dá preferência novamente à figura de um cubo sendo afundado na terra, o que a gente pode perceber por ele se utilizar novamente de um andar subsolo, que é nivelado com a altura mais baixa do terreno. Quem percebe a casa do exterior pode ter a impressão de que ela é como um forte moderno, por conta das características que ela apresenta. Ela tem uma dimensão cúbica, uma materialidade composta de revestimento com aspecto de pedra e, no último andar, um terraço cercado de vidro. Quem observa a casa pelo lado de dentro pode ter a sensação de ir fazer uma escalada. Quando mais se sobe, melhor pode se perceber a paisagem que circunda ela e que é composta pela Sierra Madre, Guadarrama e a vista dos prédios da cidade. O Baeza apresentou aspectos utilizados pelo arquiteto renascentista André Palladio. Ele traduziu para a arquitetura moderna características originais do arquiteto que projetou há 500 anos atrás. 4 fachadas semelhantes e encaixou a casa numa das áreas mais privilegiadas da cidade, onde a contemplação de quem está dentro para o exterior é um objetivo. Olá, boa noite. Eu sou a Caroline Pinto e eu vou falar sobre algumas obras do arquiteto Alberto Campo Baeza. Começando pelo Museu da Memória. Localizado em Granada, na Andaluzia, na Espanha, o museu foi construído em 2009 e essa obra é conhecida como Luxo Discreto de Baeza. Foi construído pensado para harmonizar com o prédio ao fundo, que é sede central do Caja Granada Bank. Aqui dá para ver, esse é o prédio do museu. Ele é de forma, acho que brutalista, se é correto dizer. Ele tem esse rasgo aqui nessa janela, onde ficam os escritórios e tem uma vista linda para toda a cidade. E a entrada ocorre por essa portinha aqui. E aqui é o fundo, aqui é uma vista do museu para o fundo. E esse é o prédio do Caja Granada Bank. O arquiteto diz:
Propomos um edifício no pódio medindo 60 por 120 metros, subindo 3 andares para que seu andar superior coincida com o pódio do prédio principal do edifício Carra Granada, e a sua fachada também, tudo organizado em torno de um pátio central, em forma elíptica, em que rampas circulares se erguem, conectando os 3 níveis e criando uma tensão espacial muito interessante. As dimensões do pátio elíptico foram retiradas do pátio do Palácio de Carlos V, no Alhambra. E para coroar tudo isso, como se fosse um portão para a cidade, emerge uma peça vertical forte, com a mesma altura e a mesma largura que o edifício principal de Carra Granada. Aqui, então, é a vista do fundo do prédio para o edifício do museu. Esse é o edifício do museu, que é muito parecido com o edifício do Carra Granada, o mesmo estilo, porém as janelas são muito mais minimalistas, são aberturas. Aqui eu trouxe um corte para a gente ver. Aqui é onde ele diz que conecta do primeiro ao terceiro andar as passarelas. E aqui é a entrada, onde já se dá a entrada pelo segundo pavimento aqui do edifício de mesma largura deitado, né? Aqui dá para ver, ó, esse é o edifício do museu e aqui atrás é o prédio do Carra Granada, que fica bem atrás e a gente consegue ter a visão de dentro do museu para o prédio. Aqui é onde eu disse que se dá a entrada. Aqui eu peguei uma planta, eu acho que ela é já do segundo pavimento, só para mostrar como são interligadas as passarelas, aonde ficam. E aqui ao fundo fica localizado o auditório do prédio. As rampas, elas foram feitas todas pré-fabricadas e só colocadas lá. Aqui é um pouco do interior do prédio. Aqui essa primeira imagem é o acesso para o pátio externo, para as passarelas aqui do segundo piso, do segundo pavimento. Aqui é um dos corredores de exposição. Aqui é a imagem do rasgo que tem no prédio, dos escritórios, que ele atravessa ambos os lados, ambas as faces do prédio, tem essa visão. Aqui esse portal é a entrada para o pátio. E aqui o auditório. Essa é a oficina Zamora. Construída em 2012 na cidade de Zamora, na Espanha, ela fica localizada em frente à catedral e segue o caminho do antigo convento. Ergue-se os muros de pedra antiga combinando com as pedras da catedral. E dentro da caixa de pedra, uma caixa de vidro, como uma estufa. Possui a fachada de vidro duplo, com peças inteiras, unidas por só um silicone estrutural e quase nada além disso. É uma construção tão marcante, tão icônica por ser uma caixa de vidro a céu aberto, e foi pensada para abrigar um escritório.
tem um pátio calçado com a mesma pedra do muro e da catedral. E que se vê, além de ficar no caminho do antigo convento, ele ainda usou a mesma materialidade da catedral para harmonizar com o meio urbanístico. Aqui a gente pode ver o pátio a céu aberto, é tudo muito minimalista, tudo muito simples, cru, é até um pouco frio, mas ao mesmo tempo parece tão natural. Aqui tem os corredores, existem vários corredores, alguns mais estreitos, sempre ladeado por vidro e pedra. E aí, vez que outra, ele coloca uma vegetação. Aqui a gente tem uma imagem do terraço, que além da preocupação dele com as vistas de todos os lados, ele ainda quis ter uma vista da cidade por esse terraço. Aqui é uma das fachadas, é bem escondida entre as árvores, ele é, que nem o outro volume, quase todo cego, apenas com algumas aberturas quadradas. Aqui tem um dos corredores, que eu acho que é o corredor mais longo, e como ele é estreito e assim iluminado, e traz essa sensação de dentro e fora, a gente não sabe onde está dentro, onde está fora. E no interior ela é igualmente iluminada por esses círculos no teto. Aqui temos bastante croquis do arquiteto e a gente percebe que o objetivo principal da construção, e eu acho que é o motivo pelo qual ele usou o vidro assim, é além de trazer essa luz natural para dentro da edificação, por ser um escritório e a gente acaba tendo muita incidência de luz artificial, ele quis trazer bastante luz natural e também que as pessoas que estão dentro do escritório, elas tivessem a vista para fora. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está trabalhando, assim, depois de muitas horas, a gente se sente muito preso. E eu acredito que seja isso que ele quis passar, que mesmo que a gente esteja preso, a gente consiga ver o interior da cidade. Aqui, ó, a entrada se dá pela rua do convento mesmo. E aí já tem o acesso para o pátio e os escritórios. E aqui também tem um volume que seria só uma meia água e os escritórios e aqui o terraço. Agora eu vou falar um pouco sobre a Cala House. É um projeto que foi concebido em 2013, mas ele só foi construído em 2015. A Cala House fica localizada em Madrid, num terreno declinado que acompanha a paisagem no horizonte. Novamente a gente tem o minimalismo do arquiteto, é uma construção branca estérea, com as aberturas em todas as faces, sendo elas retangulares e as aberturas que molduram a cidade nos espaços do terraço. Aqui mais para frente vai dar para ver melhor, mas aqui tem um terraço e aqui tem um outro terraço. A entrada se dá por essa parte aqui da rua e aqui temos a fachada principal, que seria a principal, mas não bem a principal. Eu acho que essa fachada que fica, que acompanha a linha do horizonte, acho que ela é considerada a principal. E aqui nos fundos a gente tem uma piscina também. Aqui a fachada dos fundos, que tem a vista toda para a cidade. E aqui a gente tem essa vista da cidade, também emoldurada pela vista do terraço. Infelizmente eu não consegui uma imagem melhor, mas ele é um terraço mais privativo, essa parte. Que seria essa vista aqui. Essa vista aqui seria dessa parte da casa, que daria vista para as montanhas. Vou voltar aqui para falar um pouco da planta. A planta dela é uma planta quadrada 12 metros por 12, que se divide em 4 quadrados de 6 metros. E eles são elevados quadrado a quadrado com simples movimento helicoidal. Esses espaços são de altura dupla para que se cruzem para produzir uma diagonalidade concatenada e também helicoidal. Aqui tem uma imagem mais de cima de uma maquete 3D, provavelmente, e aqui mostra o primeiro terraço e aqui o outro terraço. Infelizmente não tem umas imagens melhores. Aqui tem
Aqui é um pouco do interior da casa, ela continua sendo sempre branca e muito clean, com bastante iluminação, apesar de parecer um volume bem fechado. Ela tem vários quadrados que dão essa iluminação. Aqui nessa imagem dá para ver bem, ó, um quadrado aqui, uma janela aqui, outro aqui. E assim ele vai fazendo rasgos na construção. Cada dois espaços duplos são conectados deslocando-se verticalmente para que um espaço diagonal seja criado. Se, subindo, giramos 90 graus e o conectamos com outros dois espaços duplos. E se continuamos subindo, girando outros 90 graus, obtém-se uma estrutura espacial surpreendente. A concatenação de três espaços diagonais em espiral, como se a partir de um saca-rolhas em questão. Uma vez construída a casa, como se fosse um instrumento musical, abrem-se os orifícios apropriados para que possa ser atravessada pela luz, para que possamos deixar claro o movimento da luz sólida do sol ao longo do dia. Os telhados plantados com jasmim e videiras ficarão especificamente bonitos, emoldurando essa paisagem única de Madrid com grandes aberturas horizontais. Aqui tem um pouco da planta. Aqui se dá a entrada principal da casa, e aí onde começa a acontecer. Aqui é os estares e os dormitórios. Aí subindo aqui, a gente tem mais uma sala de estar, uma cozinha e uma sala de jantar. Subindo aqui, eu acho que tem mais uma sala de estar e um quarto privativo, e aqui é onde tem o primeiro terraço, que dá acesso também para o terraço superior. Sua arquitetura se destaca pelo valor da história e das raízes, que se reinterpretam gerando projetos plenamente contemporâneos. O patrimônio, não somente cultural, mas pessoal, a memória, a nostalgia, são as bases da sua arquitetura. José Rafael Mondeo nasceu na pequena cidade de Tudela, na Rara, na Espanha, em maio de 1937. Quando era jovem, foi mais atraído pela filosofia e pintura do que pela arquitetura. No entanto, em 1954, foi estudar arquitetura em Madrid e formou-se em 1961. Viajou pela Europa para trabalhar e pouco depois passou 2 anos na Roma, período em que ele acredita ter sido fundamental para seu desenvolvimento como arquiteto. Depois de retornar a Madrid, Mondeo tornou-se professor na Universidade de Madrid, em 1968. Ele fundou a revista Arquitetura Bis, onde muitos dos seus escritos foram publicados. Ele também integrou um conjunto de arquitetos responsáveis pelo início de uma nova fase da vida arquitetônica na Espanha. Mondeo é um arquiteto de enorme variedade. Ele é um eclético, definido por selecionar e utilizar o que é melhor de suas fontes, tem flexibilidade na variação da aparência de seus trabalhos como base em seus diferentes contextos. Ele tem um repertório incrível de conceitos e ideias que ele filtra através de especialidades da área, para compor a finalidade, a forma, o clima e outras circunstâncias do projeto. Como resultado, cada um de seus edifícios é único, mas ao mesmo tempo unicamente reconhecido como seus. Ao acreditar na importância de que suas construções resistam ao passar do tempo, ao invés de serem produzidas, reproduzidas e construídas, Rafael Monel trabalha com a filosofia de criar algo para as gerações futuras pudessem admirar, e não entra e sai de moda. Seus projetos são regularmente creditados como intemporais. Ele considera os materiais e técnicas de construção tão importantes quanto a visão do arquiteto e do conceito, e, portanto, parte integrante de fazer a arquitetura duradoura, outro atributo que ele se esforça em seu trabalho. Sempre mesclando sua paixão pelo design com o seu lado educacional e de pesquisa, há algo de matemático no seu trabalho. Seus edifícios costumam apresentar linhas claras e retas que correm em painéis ou formações paralelas, como se sua mente acadêmica se infiltrasse em uma criativa, produzindo edifícios com forte base gráfica. Em 1997, foi eleito membro da Real Academia de Belas Artes da Espanha. Rafael Moneo recebeu vários prêmios durante sua vida. Eu vou citar os mais importantes. Em 1996, ele recebeu o Prêmio Pritzker.
Ele foi o primeiro arquiteto a receber esse prêmio. Essa honraria é dedicada a arquitetos que tenham produzido significativas contribuições para a humanidade ao longo dos anos. O júri do prêmio identificou sua capacidade de ver edifícios como entidades construídas de forma duradoura. Em 2003, ele recebeu a Medalha de Ouro Real do Royal Institute of British Architects. É uma medalha concedida anualmente em reconhecimento a um indivíduo ou grupo por contribuições substanciais à arquitetura internacional. Em 2013, ele recebeu o prêmio Príncipe das Áustrias das Artes. Esse prêmio é concedido a pessoa, instituição, grupo de pessoas ou instituições cujo trabalho na arquitetura, cinema, dança, escultura, música, pintura e outras expressões artísticas constituía uma contribuição relevante ao patrimônio cultural da humanidade. O júri deste prêmio destacou a dimensão universal de sua obra e o enriquecimento dos espaços urbanos por meio de sua arquitetura serena e limpa, deixando a marca própria em cada uma de suas criações, ao mesmo tempo que as considera estética e funcionalidade. Em 2017, ele recebeu o Prêmio Imperiale. Esse prêmio reconhece contribuições notáveis para o desenvolvimento, promoção e progresso das artes. Monet foi elogiado pelo júri japonês por sua abordagem de projeto que assegura que seus edifícios se misturem sem esforço na paisagem da cidade, ao mesmo tempo que respeitam o ambiente e se estabelecem uma identidade clara e uma conexão de sua visão criativa. Em 2021, ele ganhou o Prêmio Leão de Ouro, que é um prêmio pelo conjunto da obra da 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, e por ser um dos arquitetos transformadores da sua geração. Para o projeto da Prefeitura de Múrcia, Monet assumiu um terreno localizado estrategicamente no centro da cidade, onde antigamente se situava uma casa burguesa. O terreno tem na sua frente uma praça onde se localizam a Catedral da cidade e o Palácio Episcopal. O prédio ele se relaciona com o entorno de uma forma bem singular. Ele se encaixa no seu terreno sem apresentar ornamentações que briguem com as ornamentações dos edifícios históricos próximos. Pelo contrário, de uma forma minimalista, ele respeita as construções existentes. Ele se limita à altura dos edifícios adjacentes e possui uma fachada composta apenas por aberturas. De dentro do prédio, é possível perceber a cidade de uma forma bem singular. A pele bruta que reveste o edifício tem aberturas em formas geométricas retangulares que possuem dimensões para que o observador de dentro possa observar estrategicamente os edifícios históricos. Uma vinícola é o típico lugar que se espera que tenha qualquer estilo arquitetônico que não seja declaradamente moderno. O Monet, ao ser requerido para a reforma da vinícola Ribas, propôs as melhores características modernas que a vinícola poderia ter. A obra se caracteriza por desnudar aspectos que numa vinícola mais tradicional ficariam mais obscuros. Via de regra, é comum que áreas de produção e armazenamento compossem numa vinícola tradicional como que um labirinto, onde o visitante faz um caminho desde o local onde são feitos os primeiros processos com a uva, passando por grandes tonéis, barris, engarrafamento, até o armazenamento das garrafas. Já na obra do Monet, a gente vê que há uma grande independência das áreas, e elas são acessadas por caminhos diferentes também. Ou seja, podemos entrar na sala onde se encontram os tonéis metálicos utilizados na fabricação do vinho, e sabemos que no andar abaixo, no subsolo, se encontra a sala onde são armazenados os barris de madeira, cada um com acesso diferente vindo da rua. Monet teve a preocupação de trazer uma experiência agradável a quem visitasse a vinícola. Sabendo que o tipo de terreno onde normalmente as uvas crescem é um terreno árido, ele colocou a materialidade da construção dele, principalmente feita de pedra.
e também não esqueceu de dar destaque ao vidro, que interliga o espaço interno de produção com as vinhas. Outra preocupação dele também foi a de ordenar racionalmente o espaço interno com boa iluminação, para que os visitantes se sentissem à vontade no passeio que eles estivessem fazendo ali. A Torre Puig é localizada no local moderno da cidade de Barcelona e próxima ao aeroporto da cidade. Ela não podia deixar de contar com o aspecto moderno que o Monet brilhantemente sabe propor. Exteriormente, a torre é revestida por vidros em espiral, que dão a impressão de que os pisos do prédio estão na diagonal. O Monet se preocupou em trazer uma grande variedade de usos ao prédio. Eles vão desde lojas no primeiro piso, passando por salas de escritórios e também com um auditório no modelo de Harvard. Tudo pensando nas necessidades da região. Umas obras sobre José Rafael Moneo Vallès. Começando pela estação de Atocha. A estação de Atocha é uma estação ferroviária situada em Madrid, na Espanha, junto à Plaza del Imperador Carlos V. Esse edifício foi construído essencialmente em ferro e vidro e foi erguido por Alberto Palácio com a ajuda de Gustavo Eiffel, sendo designada na altura pela estação de Mediodía. Foi Rafael Moneo que transformou o átrio dessa estação em um jardim com diversas palmeiras. Aqui a gente tem um pouco das imagens de onde ela fica alocada e aqui um pouco do seu interior. Trata-se da primeira estação da capital espanhola, fato que a torna tão simbólica para a identidade madrilenha, que foi inaugurada em 9 de fevereiro de 51. Ao longo dos anos e com a necessidade da modernização, o espaço foi ampliado e passou por diferentes intervenções, sendo a última realizada por Rafael Moneo entre os anos 1984 e 1992. A estação de Atocha é a primeira estação de trens de Madrid, e agora ela é dividida em 3 partes. As cercanias, que são os trens para dentro da cidade, a estação de Puerto de Atocha, de onde sai o trem em alta velocidade, e a estação de Atocha-Renfe, onde há outros trens. Foi inaugurada no século XIX e foi crescendo pouco a pouco com a cidade. O edifício original é esse volume da frente, esse aqui. E ele foi restaurado há pouco tempo porque teve um incêndio que destruiu toda a fachada dele. Aqui é uma imagem de como era antigamente a estação. E hoje em dia ela foi reabilitada como um vestíbulo-jardim, que foi a reintervenção que o Rafael fez, que foi plantar cerca de 7.000 plantas provenientes da América, da Ásia e da Austrália. No local, os visitantes se deparam com esse famoso jardim e ainda mais espaços atraentes, pois essa parte onde era a estação de trem, hoje em dia ela virou um comércio, assim, tem bastante comércio, restaurantes, tem uns lugares de lazer. A estação inicial de Atocha tinha um tamanho insuficiente para acolher a chegada dos trens em alta velocidade, que seria inaugurada com a linha entre Madrid e Sevilha em 92. Por isso foi realizada uma ampliação, a partir de 86, a cargo do arquiteto Rafael Moneo. E bem na frente desse vestíbulo tem um lago, e esse lago abriga várias tartarugas. Isso chama muita atenção do pessoal, dos visitantes, dos turistas, que esse é um ponto da Espanha onde várias pessoas vão até lá para pegar trens para outros estados, para outros lugares. Então ela é extremamente tumultuada durante todos os dias. E é muito legal como o Rafael conseguiu trazer essa vegetação, essa calma para o nosso dia a dia, para um lugar onde a gente geralmente é muito caótico. Ele consegue trazer esse pequeno ponto de paz, que não é tão pequeno assim, mas para um cotidiano muito caótico, que é da rotina de um trabalhador, de uma pessoa que pega trem para ir para algum lugar ou para outro. E até mesmo é um ponto turístico agora. E essa é a parte nova que foi
que foi realizada para os outros terminais de trem. Esse projeto arquitetônico inclui as duas novas zonas de estacionamento de formatos distintos, que é essas zonas de estacionamento. E outro ramal que foi construído também se chama a Estação de Atocha Cercanias, que é esse volume arredondado aqui que tem todo um comércio dentro, tem esse teto redondo, parece um teto de circo até, com uma pequena abertura em cima. Uma forma bem diferente do que o Baez apresentou, todo minimalista. O Rafael já gosta mais de ser mais ousado, trazer coisas mais materiais diferentes, materialidade diferente, fazer essa mescla, né? A estação de Atocha passou a ser referência não só por inovações arquitetônicas, mas pelo infame acidente provocado num atentado terrorista em 2004 também. E ao lado da estação foi erguido um monumento em memória das 191 pessoas que faleceram nesse atentado, e é esse monumento aqui. Na parte exterior do monumento está formado por um volume cheio de azulejos. E dentro, além de ter uma entrada com o nome de todas as vítimas do atentado, as portas, logo quando tu entra, as portas são fechadas automaticamente para manter a sala pressurizada. E dentro dessas paredes tem uma membrana de vidro que há milhares de mensagens de condolências e nos mais variados idiomas das pessoas que se revoltaram e que tiveram seus familiares perdidos nesse dia, e foi deixado nessas paredes desse memorial aqui. E aqui tem essas esculturas, são uma escultura de indignação mesmo. E esse foi a estação de Atocha. Logronho City Hall. É o edifício da Câmara Municipal de Logronho e ela é obra do Rafael Manel. O arquiteto navarro trabalhou no projeto dessa Câmara desde 1973 a 1974 e as obras foram iniciadas em 76 e terminado 4 anos depois, ou seja, em 1980. Hoje esse edifício é um exemplo único para conhecer e compreender a arquitetura civil espanhola nos últimos anos, e é um local de atração para os inúmeros profissionais e visitantes de todo o mundo. Ela fica localizada no centro da cidade, num local que anteriormente era ocupado pelo quartel, e seu planejamento representa uma nova forma integradora de entender a arquitetura urbana. Ela é inovadora para a época que foi construída, porque a parte frontal do edifício ela é integrada à cidade através da Plaza del Ayuntamiento, com suas arcadas, e na parte de trás do edifício abre-se para o rio Ebro, através da Avenida de la Constituição. O edifício da Câmara Municipal de Logronho é composto por 2 volumes triangulares, e que se articulam para formar um grande quadrado e outra em forma de piano, que abriga o auditório e pode ser vista da parte traseira do edifício. Aqui tem um pouco mais do edifício, acho que eu falei muito rápido. Essa parte que ele diz que parece um piano e é onde abriga o auditório, que fica bem nessa parte de trás aqui, ó, do edifício. E tem esses pilares que parecem um pouco até
daquele arquiteto da rodoviária de Jaú. Aqui é um pouco do interior do Logronyo City Hall. Ele é quase todo em branco e vidro em pedra, e essa pedra é um arenito da cidade de Salamanca. E ele também foi utilizado, é o mesmo material que foi utilizado na fachada do prédio, é utilizado no interior. Um pouco sobre o Congresso, o Palácio do Congresso e Auditório de Cursal. Ele fica localizado na cidade de São Sebastião, na Espanha, e ele foi construído no ano de 1999, onde ficava o antigo cassino e teatro de Cursal, que foi demolido em 1973. Foi quando houve um concurso para atribuição de um auditório e um centro de conferência. O projeto Duas Rochas Encalhadas de Rafael Manel ganhou o concurso, e foi ele quem executou o trabalho entre 1996 a 1999. O Palácio do Congresso e Auditório de Cursal é um complexo arquitetônico constituído de um grande auditório, de uma sala da Câmara e salas polivalentes. Também há umas salas de exposição que foram projetadas. Foi inaugurado em 1999 e desde então é a sede principal do Festival de Cinema de São Sebastião. Os volumes são compostos por 2 cubos de vidro translúcidos e deformados. Esses cubos com geometria assimétrica parecem assumir a escala da natureza da baía. O arquiteto descreve-o como grandes rochas encalhadas ao longo do Golfo da Baía de Biscaia, que é onde abriga os auditórios, e também uma sala de exposições, restaurantes e estacionamentos. Na primeira das rochas encalhadas no auditório está disponível com uma capacidade máxima de 1.806 pessoas. Um quarto tem uma forma retangular, com um teto plano na vizinhança do andar térreo, onde estão os serviços complementares, serviços, portarias, telefones, sanitários. O acesso ao topo da sala é realizado por meio de rampas e degraus, painéis de aço inoxidável sobre a madeira dentro. No intervalo entre o invólucro exterior e os quartos, são organizados os salões, que oferecem visita aos arredores e magnífico cenário da praia. A segunda seção contém o hall, constituído por um prisma com uma estrutura de metal e uma parede dupla, complementado com pedaços de vidro e uma capacidade de 624 pessoas. Isso também uma fase de 120 metros quadrados equipada com teto, acústica removível e adereços. A primeira impressão quando se entra no edifício é uma iluminação em abundância, o pé direito muito alto, seguido de painéis de madeiras que sobem até o teto, intensificando assim a estrutura, intensificando a sensação de enorme hall de entrada. E aqui logo quando se entra, eu acho que essa é até a parede do interior da entrada, tem esses painéis de madeiras que sobem. E aí tem as escadas que andam por todos os painéis de vidro, que são ladeadas por painéis de vidro e o painel de madeira. Olha como ele fica bem coladinho junto à baía. Dois elementos de vidro junto à baía deve ter uma vista muito bonita de lá de dentro. Em 2001, o Rafael Manel recebeu o prêmio da União Europeia de Arquitetura referente a esse prédio. O edifício foi galardoado com o prêmio
Pritzker e o Prêmio Príncipe de Viena de La Cultura e a Medalha de Ouro de Belas Artes do governo espanhol. Em 2001, o Rafael Monel recebeu o Prêmio da União Europeia de Arquitetura Contemporânea, também conhecido por seu antigo nome, Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Europeia, pelo prédio do Cursal.